Olá, boa noite. Estamos começando o programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Hoje, como sempre, política aqui no nosso programa. Ontem tivemos grandes passeatas pelo Brasil, mobilização das pessoas. Vamos discutir isso no nosso programa, vamos discutir eleições e vários outros assuntos aqui. Para participar conosco, nós convidamos o presidente da AGI, Valterli Guedes, jornalista conhecidíssimo no meio, um dos mais importantes jornalistas do estado de Goiás. E comigo na mesa também o Ulisses Saes. Valterli, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no programa Canal Aberto. O prazer é recíproco. Meu boa noite a você, ao Ulisses e a todos. Ulisses Saes, boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para o nosso convidado Valterli Guedes e também para você que é telespectador assíduo aqui do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Olha, nós vamos começar falando do assunto que mexeu realmente com o Brasil, praticamente parou. Quem não foi para as ruas ficaram na televisão assistindo, torcendo, acompanhando, enfim, participando de maneira indireta das manifestações que ocorreram no final de semana. Ulisses Saes, qual foi a impressão que você tirou desses 6 milhões de brasileiros, segundo os organizadores, e mais de 3 milhões, segundo as polícias militares fizeram aí os cálculos? A impressão que você tem é que o Brasil está extremamente acordado. Isso é importante porque mostra que há um sistema de politização por parte dos eleitores, dos cidadãos, e isso demonstra uma capacidade também de desenvolvimento, de crescimento e de mudanças. O que eu pude observar é que, diferentemente de muitas pessoas que apregoam que depois de 2013, julho de 2013, o brasileiro tinha se acomodado de novo, começou a se adormecer, você viu pela intensidade dessas manifestações que aconteceram, que pipocaram em todo o país, aqui em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, ou seja, no país inteiro, há uma resposta clara para essas pessoas que mostraram, que falaram de certa forma que o Brasil voltou a adormecer, a ficar conformado com a prática política que aí está. Você viu? Não, o contrário. Nós vimos que o Brasil começou a mostrar que está revigorado para cobrar mudanças. E aquele velho ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Então, Deus está entendendo muito bem isso aí. Deus, que quando eu digo, é uma certa metáfora em relação às pessoas que ocupam poder, que estão lá em Brasília, que é considerado hoje o céu do país. Tá certo, Ulisses. Agora, Valterli Guedes, é interessante o seguinte, chamaram a população foi para as ruas, né? E agora? O que vai acontecer? O que pode mudar com essas manifestações aí, na sua opinião? A pergunta sua é interessante, sobretudo quando você pergunta, e agora? E agora? Como é que Porque fica? a multidão foi para a rua há 52 anos, João Silvestre, completados exatamente ontem, dia 13, nós estamos gravando dia 14, aconteceu o comício da Central do Brasil. Domingo último foi uma promoção popular da sociedade, do povo. E naquela época foi um comício do presidente da República. Ele é que convocou a população para um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. O mais jovem orador foi então o presidente da UNE, José Serra, o único daqueles oradores ainda vivo. Então isso foi há 52 anos. O governo fez o comício e aquele comício detonou o processo que levou ao golpe de 64, à queda do presidente da República. E aí uma ditadura de 21 anos. Ontem foram multidões para a rua e a gente pergunta, e agora? Qual é o projeto daquelas multidões? Na Alemanha, no século passado, as multidões foram para a rua, havia uma crise muito forte e surgiu um salvador chamado Hitler. E na Itália também surgiu outro salvador, produto de um. Isso acontece com bastante frequência. Então a minha visão é a seguinte, as instituições brasileiras estão funcionando, não há obstáculos à Polícia Federal, ao Ministério Público, ao juiz Moro, ao Supremo Tribunal Federal, eles não estão sendo atrapalhados. Então, as instituições é que devem, incluindo aí o Congresso Nacional, é que devem dar rumo a isso aí.
Na minha visão, seria importante que os principais líderes brasileiros, a começar por Fernando Henrique Cardoso, o próprio Lula, pessoas que têm popularidade, se entendessem no sentido de apontar esse rumo, não esperar que a multidão aponte o rumo, porque pode surgir aí um ditador. Mas o senhor acha que o Congresso está preocupado com essas mudanças? Depois de 2013 foi dada a oportunidade do Congresso fazer uma reforma política e não se fez. O senhor, de fato, confia nessa elite política que está no Brasil? O senhor, pelo que o senhor colocou assim, eu até entendi um pouco de legalismo jurídico quando o senhor colocou aí, em defender as instituições. E esse povo está justamente descontente, não é com o céu, nem com os aviões, nem com os marcianos. Esse povo está justamente descontente com a forma política nefasta e corrupta que está sendo desenvolvida hoje no Brasil. O senhor não acha que, se for esperar pelo Congresso Nacional, nenhuma mudança acontecerá? Olha, o Congresso Nacional que está aí, ele está dominado por uma maioria podre, realmente. Então, o Lula disse certa vez, o Congresso Nacional tem 300 picaretas. Ele continua com 300, que significa a maioria do Congresso Nacional. De maneira que a gente não pode ficar esperando desse Congresso, tem que pressionar esse Congresso, porque pressionado, esse Congresso que está aí votou a lei da ficha limpa. Pressionado esse Congresso que está aí, votou a não contribuição de empresas para campanhas eleitorais. De maneira que mesmo esse Congresso ruim que está aí, que foi votado por quem? Pela população, pela sociedade brasileira. E este ano de 2016 vai haver eleições. Vamos aguardar se a população realmente vai saber votar para prefeitos, para vereadores. Agora, o Walter ali disse uma coisa aqui interessante, viu, Ulisses? Porque se fosse de livre e espontânea vontade, sem nenhuma pressão da população, essa de empresas não poder doar em campanha não teria passado de maneira nenhuma, porque todo o político adora, né, que venha um dinheirinho das empresas aí para as campanhas eleitorais. Principalmente o Caixa 2, né? Principalmente, não vamos dizer Caixa 2, porque o Caixa 2 não foi eliminado, né? E nem vai ser eliminado. Mas é crime. É crime. Mas é crime. Mas já era crime. Que ele é crime. Mas a verdade é que o oficial também inibe um pouco o Caixa 2. Mas não se iluda. Não vai ter eleições sem Caixa 2 no Brasil. Pelo menos, por enquanto, não há essa perspectiva. Agora, outro fator que eu achei muito importante nas manifestações, eu acho que já foi um reflexo, foi a juíza lá de São Paulo, eu não me lembro o nome, ter passado o processo, a doutora Priscila, ter passado o processo para as mãos do juiz Moro. Porque, na verdade, né, era um fato que, se ela decreta a prisão, como ficaria se tem um outro processo numa instância superior e que poderia não decretar a prisão. Então, eu acho que ela agiu com muita coerência, deixou a responsabilidade para a área federal, que também já tem um processo com as mesmas provas, pode ser somada agora às provas, e aí sim a decisão será muito mais respeitada, menos discutida, né? Menos discutida do que ela decretar a prisão do presidente. Mas engraçado, eu acho até o contrário. Eu acho que se ela tivesse tomado uma decisão numa instância de São Paulo, e que não lá de Curitiba, do juiz Sérgio Moro, mostraria que não há de certa forma, uma perseguição por parte do juiz Sérgio Moro em relação ao PT. Porque o que se tenta colocar, e principalmente o pessoal ligado ao PT, ao governo federal da presidenta Dilma, é que há uma perseguição do Sérgio Moro em relação ao Partido dos Trabalhadores e também à presidenta Dilma. Se a juíza de São Paulo, Priscila, se ela tivesse dado a sua sentença, se ela tivesse encaminhado isso aí, ou pedido a prisão do ex-presidente, ou não, eu acho que talvez haveria um entendimento hoje maior da sociedade de que a justiça não estaria perseguindo o Partido dos Trabalhadores como ocorre hoje. Mas eu acho que esse fator perseguição, Valteri, tanto pode ser interpretado de uma forma ou de outra, porque, na verdade, antes mesmo da decisão da juíza, já havia esse grupo de pessoas aí ligado ao governo que acha que o Sérgio Moro estaria prejudicando, como nós tivemos também rejeição ao Joaquim Barbosa, Joaquim Barbosa também atuar também com muito rigor, né, lá no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos um grupo de pessoas tentando descredibilizar, né, o Joaquim Barbosa. Também foi um fato, né, Valteri? Foi um fato. Na realidade,
O magistrado, ele tem que julgar inicialmente se cabe a ele aquela ação. Então ela julgou simplesmente que não é da alçada dela, não é da competência dela, e possivelmente se ela agisse diferente da sua alguma decisão, imediatamente ela, poderia ser anulada, né? Poderia ser anulada. E um dos fatores que eu achei interessante também nessas manifestações, voltando às manifestações, Ulisses, foi uma declaração do ministro Berzoini hoje à tarde. Hoje ele disse que a população foi para as ruas porque estão insatisfeita com a situação econômica do país. De fato, é isso. Ele falou, mas a verdade é essa, a insatisfação da população com relação à economia. Eu entendi o seguinte, se a população tivesse aí bem, tivesse gerando emprego, tudo, as coisas poderiam continuar do jeito que estavam, né? A população não iria para a rua e as coisas continuariam de maneira diferente. Agora, nós dissemos aqui no programa, o Brasil inteiro sabe, todo economista sabe, todo jornalista e toda dona de casa sabe que o governo vive de arrecadação. E a arrecadação só entra nos cofres públicos se houver o fomento do comércio. Quem paga as despesas do governo é a população. Hoje não tem consumo, hoje a população não está conseguindo comprar, a população está desempregada, o cidadão não está indo ao supermercado, não está indo no comércio. Então, aí veio essa situação do governo que está passando por uma crise financeira muito forte e levou também a população por esse caminho. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Bom, estamos de volta com o programa Canal Aberto. Notícia que chega aqui aos nossos estúdios é que o Lula deverá mesmo ser ministro no governo Dilma. Mas eu acho que não vai resolver bem o problema do Lula, não. Porque a partir do momento que ele assume o ministério, ele também não fica totalmente isento de ser investigado, não. Valtteri Guerra, só... ninguém fica isento de ser investigado. E a própria expressão foro privilegiado, ela não bate com a realidade, porque quem é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, se de repente for condenado, vai apelar para quem? Para a ONU, para a OEA? Então é a última instância. Nós tivemos casos já de deputado federal, o Cunha Lima, pai desse senador Cunha Lima que está aí, ele matou lá um ex-governador, atirou, o ex-governador morreu na Paraíba alguns anos depois, algum tempo depois, mas em consequência, antecipou a morte. E ele foi eleito deputado federal, grande cordelista, Ronaldo Cunha Lima, lá de Campina Grande. E ele, então, deputado federal, pai do governador na época, e o Supremo ia julgá-lo. Ele renunciou ao mandato de deputado federal. Então não foi privilégio, renunciou para começar o processo lá pela base, né? De maneira que não é privilégio. Agora, a nomeação do Lula, se realmente se concretizar, a notícia acaba de chegar aqui, não é? Para ministro, essa nomeação vai transformá-lo, é ruim para presidente Dilma, mas é bom ao mesmo tempo, pode ser bom. Porque alguém diz, não vai resolver nada, mas se também ele não for nomeado, não será resolvido nada também. Não, talvez antecipe a queda dela, né? Mas então ele, ministro, ele corre o risco aí de virar a figura mais importante do governo, mais importante do que a presidente. Então isso não é bom, nesse aspecto não é bom para ela. Mas ele pode sim, porque se o Lula vai a Brasília, se o Lula vai a Belo Horizonte, a qualquer cidade, a Goiânia, existe, sem ser ministro, uma curiosidade muito grande do que ele está fazendo. Vamos dizer até que está agitando, deve ser preso, porque está articulando algum comício, alguma violência, algum ato de protesto. E ele, sendo ministro, ele pode circular normalmente, de maneira que eu acho que ele poderá dar uma contribuição, sim, ao governo. Para a presidente tem esse aspecto aí político, que ela fica sendo menor do que um dos seus ministros. É um ministro que ela não pode chamar a atenção. Lógico. Por exemplo, né? É um ministro. É lógico, importante. Isso aí é um reconhecimento da paternidade de todas as acusações contra ele. Agora, ainda sobre as manifestações, eu queria só fazer uma observação. Aplaudir um aspecto, a ordem, porque foi a maior manifestação popular de toda a história brasileira, em termos de número de pessoas, e não houve incidentes graves de violência. Então, foi democrático, foi dentro da ordem, e isso é muito positivo. Mas vamos voltar a esse caso aí do Lula ser ministro. O Lula sendo ministro, ele tem foro privilegiado. A mesma coisa do senador do Cid.
Se deu for certo, autorizado, justamente, não for tem- autorizado não tem. pelo Supremo Tribunal Federal, ele vai ser investigado e vai ser Não, preso porque da na verdade a mesma forma. estratégia dele é uma estratégia É? clara, é que seja julgado pelo STF. Como ele indicou boa parte dos ministros ali, talvez ele ache que por ter indicado pela gratidão vai ter o controle do judiciário. Não acredito muito nisso não, até porque o judiciário ele tem que ter sua independência, tem que ter a sua altivez. Nós temos todo um ordenamento jurídico no Brasil, nós temos uma Constituição que deve ser respeitada. Eu acho que o STF não rasgaria isso. Então, a partir do momento em que assume a condição de ministro, logicamente ele está assinando ali o meia-culpa dele de que realmente as acusações procedem, porque senão não haveria motivo para isso. Nenhum motivo de Mas assumir. tem uma notícia aqui, Ulisses, que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pediu aos deputados que permaneçam em Brasília até sexta-feira, porque poderá dar início aí com mais rapidez ao processo de impeachment da E presidência existe todo um da rito já República. declarado. Né? Agora, a situação pode, inclusive, agilizar um pouco mais esse processo de impeachment e eu não sei, eu acho que tudo E aquelas coisas? ainda não parou. Cessa as investigações contra o Lula, ele ser ministro, a mídia vai aplaudir ele agora, ó, o senhor é ministro, tudo bem, acabou tudo, nós não temos mais nada com o senhor vai salvar o Brasil? Logicamente que não. Há uma certa indisposição, até porque o próprio pessoal do PT é o primeiro a acusar a imprensa, ou seja, vivem usando a mídia, utilizam a mídia no máximo que podem, de forma demagógica, tudo, e acusam a mídia chamando, inclusive, de partido da imprensa golpista, PIG. É complicado, É, né? o Porque... Silvestre e Ulisses, existe hoje uma falência da classe política no Brasil. Isso é fato. Sem dúvida. Basta dizer o seguinte, vou lembrar aqui a você um fato acontecido há poucos meses, o problema do uso da água do rio Paraíba do Sul. 3 governadores de estado importante, o governador do Rio de Janeiro, o governador de São Paulo e o governador de Minas Gerais, eles não deram conta de se entender entre eles e o Supremo Tribunal Federal foi quem promoveu um acordo para o uso dessas águas. Será que vai ser preciso os ministros do Supremo, promover agora um acordão aí para resolver a crise? Você acredita Nós nisso temos mesmo? uma democracia aí muito recente, muito sólida, mas muito recente. Muito jovem. Muito jovem. Então vejam vocês e os nossos telespectadores um aspecto aí. Foram 4 os presidentes eleitos neste processo democrático brasileiro. O primeiro foi o Collor, cujo mandato foi completado pelo Itamar Franco. O segundo foi o Fernando Henrique, o terceiro o Lula e agora a Dilma. Foram 4. Collor foi cassado. Se Dilma for cassada, 50% dos nossos presidentes eleitos terão perdido o mandato. Isso provará uma fragilidade muito grande da democracia. Mas isso pode acontecer sim, agora que aconteça dentro dos trâmites legais. Esperemos o julgamento da justiça. Não é nos antecipar a esse julgamento. Mas o senhor acredita nisso? O senhor falou num acordão. Eu não acredito em acordão. Um acordo para botar pessoas importantes eu não acredito nisso. no Ministério. Até porque o Brasil está totalmente dividido hoje. Há um governo que não governa para a maioria da população. O senhor sabe disso. O senhor acha que é possível fazer esse acordão? Não, o que é governar para a maioria da população? Classe A, B, C, D e E. Atingir todos. Bem, o acordão que eu falo é um acordão para o Brasil. É aceitar um ministro que seja, por exemplo, do PSDB, mas tenha competência. Aceitar um ministro que não seja de partido algum, da sociedade civil, mas que seja competente. Então, o Brasil está precisando disso. Mas Eu dei o exemplo aqui, os governadores não conseguiram se entender para resolver um problema de água. Mas isso inclusive anula a liderança, a força dessas lideranças políticas, ou seja, cada partido tem suas lideranças. Se precisar do judiciário é melhor fazer o seguinte, dar feiras coletivas no Congresso Nacional. Nacional. A força das lideranças é o país, nós temos que resolver o problema do país. É lógico, o que se quer. A Dilma não tem perfil de quem está furtando para se enriquecer. Ela não tem esse perfil, ela está impopular atualmente. Valteri, eu vou falar um negócio aqui que eu penso, que eu acho que está acontecendo no país. O foco político hoje está voltado para 2018.
esse principal foco é em cima de Lula. Ele declarou, inclusive, no depoimento à Polícia Federal que poderá ser candidato em 2018. A estratégia é essa, que A ele seja estratégia candidato. é essa. O problema surgiu exatamente nisso aí, porque o Lula quer ser candidato em 2018. Tanto é que há inclusive, a tendência, a previsibilidade aí da própria justiça a torná-lo inelegível. Você tem toda a razão. A questão de 2018. A questão de 2018. O Lula é acusado a um só tempo de ser o conferencista, o palestrista mais bem pago do mundo. Acusado de que ganhou dinheiro demais. Ao mesmo tempo dizem que ele não pode ter um triplex de 200 metros quadrados no Guarujá. Não, mas peraí, deixa eu te falar um negócio. No depoimento da Polícia Federal que ele fez, ele declarou à Polícia Federal que o triplex de 215 metros seria um apartamento da Minha Casa Minha Vida, que não serviria para ele, tem muita escada e é muito pequeno para ele. Então, ele descartou essa possibilidade de ser dono do triplex porque é muito pobre para ele hoje, certo? Muito ruim para ele. É um conferencista então, é um absurdo, bem né? remunerado, ele pode comprar uma coisa melhor. Para quem veio de pau de arara falar uma coisa dessa. Sim, mas ele é hoje altamente bem remunerado. Nós temos N pessoas mas justamente isso, quem remunera ele? Qual que é a empresa que está remunerando ele? De onde está vindo esse dinheiro? Aí é justamente essa. Aí é um outro aspecto. Esse é um aspecto importante. Por exemplo, nós falamos há pouco sobre a reforma partidária, gastos de campanha, Caixa 2. Os programas eleitorais com os marqueteiros ficam caríssimos, falam gratuitos, mas ficam caríssimos. Por que não se faz campanha eleitoral do jeito que nós estamos conversando aqui? Bota os candidatos para conversar durante a hora eleitoral, coordenados por jornalistas, justamente, por exemplo, uma boa credenciados. Então, fica o programa muito mais barato. E isso vai reduzir o Caixa 2. Lógico, é uma boa ideia. 2, certo? Esse é um ponto. Outro ponto. Tem que ter uma lei no Brasil regulamentando essas palestras no exterior. Por exemplo, a empresa brasileira não tem que pagar para um palestrista falar no... O Joaquim Barbosa, esse santo que saiu aí recentemente da presidência do Supremo, ele pode ver o noticiário aí que consta isso. Ele foi para a Europa de férias a um só tempo fazer palestras. E aí as despesas foram por conta do Supremo, segundo ele, durante 15 dias, depois por conta dele, os outros 15 dias. Isso aí está errado. O senhor acha que o Joaquim Barbosa é um exemplo? Que estava lá na Europa, a Corte do Supremo, divulgando o Brasil. O senhor acha, por exemplo... O Brasil precisa do Joaquim Barbosa como garoto propaganda? O senhor acha que o Joaquim Barbosa é um Quem exemplo? o convidou, quem o tiver convidado lá para fazer palestra, que mande a passagem, que pague o hotel. O senhor acha que o Joaquim Barbosa é um exemplo de desonestidade para o Brasil? Não, pelo que o senhor colocou aqui, eu acho que ele pode ser até um exemplo de violência, porque existe BO, segundo o qual ele bateu na ex-esposa, isso saiu em jornais. Então ele é um exemplo de desonestidade para o Brasil. É um exemplo de homem violento, né, nesse aspecto. Não dizer que ele seja uma pessoa comum, Agora, não é nenhum novo São Benedito, porque ele foi de férias para a Europa por conta do Supremo Tribunal Federal. Essa história de que tem que separar as coisas. Foi lá, foi fazer propaganda do Brasil, foi fazer palestra sobre a justiça brasileira. Quem o convidou, assim como quem o convidou, o Lula, é que deve pagá-lo. Não são empresas brasileiras. Isso aí tem que ser regulamentado. Está errado mesmo. Tá certo. Vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos conversando com Walterli Guedes, ele que é presidente da Associação Goiana de Imprensa. Aliás, trouxe um jornal aqui belíssimo, né? Jornal da Associação Goiana de Imprensa, que fala aí de vários assuntos ligados à política. Aí, muito bom o jornal. Muito obrigado aí, Walterli, pelo jornal. Já deu uma olhada, imprensa, né? Ligado à imprensa. Fala das notícias da imprensa e tudo. E a GI está atuante mesmo? Olha, a GI é uma entidade sem recursos, né? E a gente está como todas as entidades sérias. Eu luto para que ela não feche as portas, correto? No momento, você perguntou como está a imprensa. No momento, eu gostaria aqui de, publicamente, parabenizar o Diário da Manhã pelos 57 anos do 5 de março. 5 de março foi um marco da imprensa em Goiás. E eu quero, então, aqui, na pessoa do Ulisses A.S., que faz parte do Diário da Manhã, um dos editores, na pessoa de você, Ulisses, quero cumprimentar toda aquela equipe que, com tantos sacrifícios, seu Batista, Custódio,
O Batista Custódio, que é um baluarte da imprensa, é um marco na história, é uma referência na história. O 5 de março é uma data emblemática para a imprensa em Goiás. Tem sofrido muito, seu Batista, tem sofrido muito, muito, para manter muito. o Mas Diário ele, da Manhã, se não da sofrer forma daquele jeito, ele morre. Ele Tá tem que fácil sofrer. não. Ele É o gosta jeito daquilo dele, ali. ele luta, é a razão da vida dele. Mas o 5 de março, no dia 5 de março de 1830, circulou o primeiro jornal goiano, o Matutina Meia Pontense, fundado por Joaquim Alves de Oliveira em Pirenópolis, então Meia Ponte. Então, em 1830. E foi um dos primeiros jornais brasileiros. O Brasil tinha, na época, qualquer coisa como 11 ou 12 jornais. E Goiás saiu junto. Não é? Eram jornais que existiam em Salvador, no Rio de Janeiro, em Recife, e, de repente, Pirenópolis com o seu jornal. E depois, como consequência de um movimento estudantil acontecido em 1959, houve muita violência policial, e acabaram vitoriosos os estudantes, na época liderado, entre outros, por Tarzan de Castro. Então, esses estudantes foram ao então governador José Feliciano, que substituiu o secretário de Segurança Tales Reis, um político lá de Anápolis, pelo Reinaldo Baiocchi, indicado pelos estudantes. E que os estudantes, então, carregaram o novo secretário de Segurança Pública nos braços pelas ruas de Goiânia. E então o Batista Custódio teve a ideia de homenagear aquela data com a circulação, com a fundação do semanário 5 de março, que deu origem ao atual jornal Diário da Manhã. Tá certo. Agora eu vou fazer uma pergunta, Ulisses, para o Walter Lee, presidente da Associação Goiana de Imprensa. Walter Lee, o PT tem acusado a imprensa nacional de uma forma quase que generalizada pelos protestos e tem achado que a imprensa tem perseguido o governo Dilma e também o PT. Qual a sua opinião como presidente da Associação Goiana de Imprensa? Eu acho que o PT está totalmente equivocado. A imprensa cumpre o seu papel. Eu não diria para você que temos no Brasil a imprensa modelar, a melhor imprensa do mundo. Nós temos nossos defeitos. Eu acho que a imprensa precisa ser mais democratizada. Eu vejo com simpatia aqui o canal PUC TV, para que não haja monopólios. Você tem a sua emissora de rádio lá em Itaberaí. É importante isso, diversificar as oportunidades nisso aí. Eu acho que os governos é que têm que se explicar, não é a imprensa que tem que dar explicação pelo governo, certo? Então, o meu papel como presidente da GE e a minha convicção é de que a imprensa deve denunciar sim e cada vez mais. Por que não denunciam nada, nunca denunciaram do José Mujica, lá do Uruguai? Porque ele assumiu o governo do Uruguai e saiu do governo dirigindo o seu Fusquinha. O Lula deve ter hoje grande inveja de José Mujica. Deve ter grande inveja do José Mujica. Porque o Lula, ele, que bebia cachaça, aprendeu a beber o vinho Romanée Conti, o mais caro do mundo. Agora, eu não estranho isso não, porque qualquer pessoa, até os animais sendo bem tratados, com alimentação melhor, acham isso bom. É bom. Agora, é preciso ter a grandeza de um Mujica para entrar no governo. Eu defendo a tese que os presidentes da República, os ministros, devem ir para a fila do cinema, como o povo vai. Você pode observar que nossos governantes, governadores, de um modo geral, depois de 4 anos no governo, a vida deles se transforma totalmente. Mas não é só deles, de toda a família se transforma. E isso precisa acabar no Brasil, porque o Brasil tem 515 anos com essa cultura de usar o poder público. Antigamente, as capitanias hereditárias, terra para os privilegiados, os apaniguados do governo, os amigos do rei. E ainda agora, até recentemente, cartórios milionários que dão milhões por mês, entendeu? O sujeito tem o projeto da política, não é para servir ao povo. De um modo geral, no Brasil, o projeto político é para servir-se do setor público. De maneira que eu estou ao lado da imprensa que denuncia e acho que ela deve denunciar ainda mais. Seu partido da imprensa. Já houve uma grande melhoria nisso, já melhorou muito, mas ainda falta muita mais. coisa. Olha, vai melhorar mais. Melhorou muito, Silvestre, porque
no período ditatorial, o jornal, a televisão que fizesse qualquer denúncia seria punido drasticamente. O jornalista que denunciasse era considerado comunista. Virava comunista, e ser comunista naquela época era um sacrifício muito grande. Emitir opinião ninguém podia, né? Ninguém podia. Para você ter uma ideia, eu gostaria de contar para vocês uma passagem do início da preparação para as obras de Itaipu, da Binacional Itaipu. A relação das empreiteiras foi levada para apreciação do parceiro, o presidente Stroessner, do Paraguai. Ele leu aquela relação das empreiteiras que iriam construir, escolhidas para construir Itaipu. Não se estava brigando por concorrência, licitação, não, estava escolhido essas que vão fazer. E o presidente Stroessner fez uma pergunta. Ele perguntou, e Dom Sebastião? Ele se referia ao Sebastião Corrêa, dono da Camargo Corrêa, que está envolvida na Lava Jato. Pelas obras de Itaipu, ela nunca se envolveu em nada, nunca teve problema nenhum, e o presidente Stroessner ganhou a sua comissãozinha pelo lobby que fez. E se eu, naquela época, denunciasse isso, seria preso mais uma vez como jornalista comunista. Não só preso. Então, o importante é a democracia, é o sol. A democracia funciona como o sol sobre vermes, incomoda os vermes. Então, importante era aprofundarmos o processo democrático. E já melhorou muito. Você não tenha dúvida, melhorou muito. Hoje nós temos aqui uma democracia praticamente jovem, como foi dito aqui, mas ela tem as suas instituições garantidas, o Poder Judiciário está julgando, a Polícia Federal está prendendo, o Exército está lá no seu cantinho cumprindo suas obrigações institucionais, a Marinha, a Aeronáutica, cada setor está funcionando normalmente. A imprensa tem sido punida também. Eu tenho uma preocupação. A minha preocupação que era transferir até para o Walter Lee, porque ele é presidente da Associação Goiana de Imprensa, jornalista e, acima de tudo, é bom frisar aqui, João Silvestre, telespectadores, é advogado. Então, o senhor não teme uma guerra civil no Brasil, já que as forças políticas antagônicas estão se confrontando? E o senhor vê alguns chamamentos aí, o próprio presidente do MST assumiu que poderia pegar em armas, até conclamando que se pegasse em armas para que não houvesse o chamado golpe? É justamente nesse ponto que eu me refiro a um processo de união nacional. E essa união não vai começar nas ruas, vamos nos unir, vamos realizar tal projeto. Isso aí tem que ser realmente as elites pensantes. Mas eu acredito que pode ter essa guerra civil. Os líderes. Não, eu não vejo ainda esse cenário. Veja bem, ontem a maior manifestação da história do país e totalmente pacífica. Não, mas ontem foi uma manifestação de uma força política. Quando o ex-presidente Lula ele foi levado coercitivamente para a delegacia para fazer sua oitiva, seu depoimento, houve confronto entre militantes. Houve confronto, mas não chega, isso nunca vai chegar, eu imagino, a uma guerra civil. Eu acho que isso será contido antes, num ambiente para isso. O Lula tem seus fãs, os seus fiéis, né, radicais ao lado dele. Na realidade, a condução coercitiva, ela é própria para aquele indivíduo que foi intimado e se negou a comparecer. O Lula não tinha sido intimado. Então, realmente foi um excesso. E a cultura também, né, a nossa cultura não é essa cultura da violência, não. Vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Olha, o Ulisses falou aqui a respeito da possibilidade de guerra civil. Não existe. Eu concordo com você, Ulisses, em parte. Há risco de, às vezes, um ou outro grupo querer praticar violência, mas a cultura do povo brasileiro não é essa. Hoje, no momento, qualquer cidadão, qualquer grupo que levantar a voz em termos de agressividade, ele vai ter totalmente contra a população, as instituições, qualquer levante, qualquer coisa que acontecer aí, que é puxar uma arma para dar um tiro para cima, ninguém concorda com isso. Então, é preciso analisar que o Brasil não tem esse espírito guerreiro, nem de assassino, nem de violência. Quando há um ou outro aí que troca uns tapas numa manifestação, a população já se revolta.
quando aconteceu aquele caso dos Black Blocs, né? Black Blocs. Eles começaram a agredir, a quebrar a porta, a população foi totalmente contrária, a polícia agiu imediatamente. Então não vem tentar essa de querer revolta, a mão armada, a porrete, a máscara, aí que não vai dar certo mesmo. A polícia sufoca e a população não admite esse tipo de violência, porque hoje nós estamos vivendo uma democracia, o que é importante. O espírito democrático está em todos os cidadãos brasileiros. Se nós tivemos manifestações ontem, foi porque a população está com espírito democrático, certo? A polícia está prendendo, a população está apoiando o Moro, apoiando todos aqueles que estão fazendo justiça. Ai daquele que tentar enganar a população, porque a população quer realmente uma democracia, não quer a corrupção, não quer a violência. A população já está de olho, as redes sociais, né, a imprensa, não é só a imprensa que está contra o Lula, não, as redes sociais também estão atuando assiduamente contra a corrupção no país. Então nós chegamos a um limite que não há espaço para um ou outro querer bancar aí o violento, o agressivo, que não vai ter sucesso mesmo. Concorda comigo, Valteri? Concordo. E concordo também que o Lula é um líder ainda. É um líder. Se for candidato, dependendo do concorrente, ele pode ganhar. O Getúlio Vargas saiu muito desgastado do poder em 1945. Foi eleito senador, mas não cumpriu o mandato, ficou de licença o tempo todo morando em sua fazenda Santos Reis, no Rio Grande do Sul. Ele morou inicialmente numa fazenda da família, mas a mulher do irmão, como ele recebia muita visita, a mulher do irmão dele criou o caso e ele acabou construindo uma casa noutra fazenda, mas muito desgastado, houve tentativa de exilá-lo, de prendê-lo, e foi candidato de última hora em 1950, faltando aí qualquer coisa como 40 ou 50 dias para a eleição. Percorreu cerca de 30 cidades durante a campanha, tão somente, e foi eleito. Era um governo acusado de violência durante o Estado Novo, de 37 a 45, 8 anos de Estado Novo. Também era um governo com aspectos interessantes, como o voto da mulher, em 1934, com a Constituinte de 33, as leis trabalhistas, 34, não? que estão aí até hoje. A Constituinte foi votada em 33 e fez a Constituição promulgada em 34, né? Bom, mas então ele teve esse aspecto, a industrialização do país. Ele aproveitou a Segunda Guerra para buscar recursos em trocas com os Estados Unidos para a construção da base aérea de Natal, que os Estados Unidos utilizaram, né, durante a guerra. Então ele conseguiu construir a usina de Volta Redonda. O fato é que ele estava muito desgastado, ninguém diria que ele seria eleito novamente e candidato de última hora foi eleito. O Lula, se for candidato, se não caçarem os direitos políticos dele, e eu tenho certeza que o esforço que se faz aí é muito grande para que ele perca os direitos políticos, justamente porque ele é um forte candidato para 2018. Bom, Ulisses Aécio, eu penso o seguinte, se colocar os candidatos arroz com feijão que nós já temos aí para enfrentar o Lula, aí realmente as chances são pequenas. O Lula ainda tem o seu respaldo. Se a oposição quiser ganhar a eleição do Lula, ganha, mas tem que trazer algo novo. Lógico. Tem que trazer um nome novo. Se unir o PMDB, unir o PSDB, unir o DEM e outros partidos aí e trouxer um nome novo para a política do Brasil, aí realmente ganha e ganha no primeiro turno. Agora, se vir com aqueles que você já conhece, que foram escorraçados que já foram escorraçados ontem, durante né? as manifestações em São Paulo. Isso. Né? Então, pode citar aí Zé Serra, Aécio o Zé Serra Neves, e Aécio, esse grupo aí. Alckmin, Aí fica tudo japonês. Em Brasília, fica em tudo Aécio igual. Foi a Aécio, japonês não pela foi o Zé comparação. Serra. Zé Serra não foi lá, que eu saiba. Foi Em o São Paulo Alckmin, foi o governador de Alckmin, São Paulo. Mas chega E o também Aécio. Mas Zé em Serra, Brasília, né? o Bolsonaro e um outro também foram escorraçados. Eu acho o seguinte, chega de Serra, chega desse pessoal, traz um nome novo, traz alguém com uma proposta nova, para poder mostrar para a gente. Também chega de Lula, chega de Dilma. Vamos mudar esse Brasil, É bom trazer mudar novos sempre. nomes, É bom mudar sempre. novos nomes, independente de partido. Pode ser do PT mesmo, que traga um outro nome, né, Ulisses? Pode ser do PSDB, pode ser do DEM, os partidos estão aí. Nós não podemos, eu não vou
colocar o PT como o pior partido do país. Né? Lá tem lá as qualidades, tem gente boa Mas dentro do hoje PT. hoje é considerado Hoje o pior. está mal, hoje a situação do PT não está boa. Muita gente criticando o PT pela situação que está o país. Né? O PSDB chega também, né, gente? Vamos trazer um cara novo aí. Algo necessário é reduzir drasticamente o número de partidos. Pode reduzir. Nós temos também. hoje 34 partidos, 35 Aí cada 35 partido tem um partidos. ministério. Por isso é que temos hoje 39 ministérios. Poderiam ser reduzidos a 15. Então, agora, eu acho que já precisa trazer alguma coisa nova, porque não vai adiantar, você tira um grupo, põe o outro, que está E o sendo Congresso Nacional investigado. está tentando buscar uma opção aí de um pseudo-parlamentarismo. O senhor concorda com isso? De um pseudo-parlamentarismo. O parlamentarismo porque no Brasil já foi Não dá nem tentado, tempo para Houve isso. já um foi plebiscito. colocado em prática. Foi colocado. Foi Alfredo colocado Nassi, em prática, inclusive, virou até um... depois da renúncia do Jânio, e 30 anos depois, em 93, foi apreciado pela população em plebiscito, e 30 anos depois a população achou que não se devia implantar o parlamentarismo. Eu, particularmente, vejo com simpatia o regime parlamentarista, Certo, desde que, com um mecanismo assim, se o parlamento resolver destituir o primeiro-ministro, que o parlamento seja dissolvido para eleger outro. Porque Certo. senão eles vão destituir todo dia. Vamos fazer uma pausa na presidência da República e vamos falar aqui de Goiânia, né, Ulisses? Goiânia agora, eu não sei se vai ter alguma modificações. Goiânia é o nosso xodó. É o nosso xodó, a nossa cidade, é o nosso cantinho aqui. E nós temos aí vários nomes agora para disputar a prefeitura de Goiânia. Luiz César Bueno, Adriana Costa, é do PT, são gente boa, né, Ulisses? PSD, Francisco Júnior já foi definido como pré-candidato. A Rede, me surpreendeu a nota sua lá, o Amin Dyer, no seu jornal, na sua coluna. Ele é pré-prefeitável. Ele é pré-prefeitável, pré-candidato, tá lá na disputa, né? Foi divulgado aqui na coluna do Ulisses Aécio. Eu li né? hoje já, Você viu a sua coluna hoje, Ulisses? A Midá Ele talvez não tenha lido ainda. É bom lembrar, né? O Café da Manhã com Ulisses Aécio todos os dias. Olha, era a página 4, agora passou para 11, né, Ulisses? Eu leio todos os dias a coluna do Ulisses Aécio, porque eu acho que é uma das melhores colunas de jornais do Brasil. Não é de Goiás, não, gente. Ulisses... Bondade sua, João, bondade. Não, você aborda vários temas, divulga várias coisas boas, tem opinião balanceada, muito bom. Né? É muito bom jornalista e também, João, não sei se você sabe, é bom músico também. É bom músico. Ele já teve um conjunto chamado XDF. Tive não, tenho. Não pode traduzir não, né? Mas o conjunto era bom quando eu fazia parte dele. Era? Você fez parte também? Tocando triângulo. Que Fiz coisa parte boa, do conjunto. Lógico. Ulisses triângulo. Um dia nós vamos mostrar. Ainda vou recomprar o passe do Walter Ligues. Ainda vou recomprar o passe. Tá certo. Mas então, tá aí a sucessão municipal. Tá cheia de gente nova. Vanderlan Cardoso, Luiz Bittencourt, Giuseppe Vec, delegado Valdir. O único que não definiu até agora é o Íris. Não, mas o Íris até na última hora ele vai segurar. Uma hora eu penso que o Íris não vai aceitar, outra hora eu penso que o Íris é pré-candidato. O Íris é aquela figura, né? Ele deixa sempre para a última hora. Sobre a opção do delegado Valdir, eu vi aí algumas notas nos jornais censurando o fato dele ter negociado o ingresso no partido com Valdemar Costa Neto, que é mensaleiro, foi preso como... Foi perdoado agora também? Foi agora perdoado, indultado, né? Indultado. Mas eu queria só lembrar que em Goiás nós tivemos um deputado inatacável do ponto de vista moral, homem culto, Alfredo Nasser. Alfredo Nasser. Sabe a que partido, quem era o líder nacional do partido do Alfredo Nasser? Ademar de Barros. Ademar de Barros. O Paulo Maluf da época. Então, é verdade. Então o Valdir, eu não tenho... Não tem sempre um herdeiro aí, eu não tenho né? procuração para defender o delegado Valdir, nem o conheço a rigor. Nem o conheço. Mas nesse aspecto, não, o partido não vai influenciar. Os partidos do Brasil, 35 partidos, são mais ou menos todos iguais. É verdade. Agora, um forte candidato, Ulisses, mas o que eu quis dizer aqui, Ulisses, é o seguinte, são várias opções para mudar, né? Você não precisa votar com o Íris, você não precisa votar no PT, você não precisa votar no PS. Tem vários, 6 a 7 candidatos aí. Sairão as 7. opções. As opções hoje são boas, né? São muitas. Quer dizer, o eleitor vai ter a oportunidade de escolher um nome aí para ser o prefeito de Goiânia e várias outras opções. Mas, Walter Guedes, foi um prazer receber você aqui. É sempre bom
ter uma pessoa do seu nível aqui no programa, não é político, a gente entrevista muito político, né, Ulisses? Ele não é político, mas é um jornalista político, informado, assim como nós, né? Bem informado, conhece tudo. Foi muito bom te receber aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu fico muito honrado e muito grato a vocês. Estarei sempre disposto a bater papo com vocês aqui. Será um prazer. Ulisses Aes. Eu queria mandar um abraço para o Piu Piu. Ele está ouvindo o programa, assistindo o programa, é um telespectador assíduo do canal aberto aqui na PUC TV. Pois é, Ulisses, é tanta gente para mandar abraço, né? E eu vou dar um abraço generalizado. Alô, pessoal de Aparecida de Goiânia, temos uma grande audiência em Aparecida de Goiânia. Meu abraço vai para o Marquinhos, vai para toda aquela gente boa de Aparecida de Goiânia, sempre nos assistindo aqui. Um abraço para vocês e o convite para estar conosco na próxima segunda-feira, 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, obrigado pela audiência. Eu mando um abraço.